Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar a Hora da Verdade para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Quero agradecer a todo mundo que já está ao vivo, em cores aí, acompanhando a nossa mensagem. A mensagem de hoje está no livro de João, capítulo 2, do verso 12. A mensagem de João fala sobre a questão do templo. E a questão do templo é muito importante, a purificação do templo, a purificação do santuário. Porque muita gente tem imaginado outras coisas sobre o templo que não aquelas que Jesus realmente gostaria que fosse. A apostasia no templo de Deus é a mensagem para hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que está ao vivo, junto comigo. Compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para participar também, junto com a gente. João capítulo 2, verso 12 em diante, fala o seguinte: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados ali. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. E disse aos que vendiam coisas no templo: tirai daqui estes, porque não podem fazer da casa do meu pai um comércio. Quero agradecer a todo mundo que está ao vivo, agora entrando no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Moreno, acho que essa lâmpada está muito aqui no meu rosto, está dando uma claridade. Essa aqui, ó. Aqui, esta aqui. E eu gostaria de fazer com que a gente compreendesse um pouco melhor o Evangelho de Cristo. Obrigado, melhorou. E através desta mensagem de hoje, que a gente compreendesse que Cristo Jesus quer para nós, de acordo com o livro bíblico. Então imaginem a cena agora. Os judeus estavam no templo, o templo considerado sagrado. Muitas pessoas hoje vão para as ruínas do templo lamentar sobre os muros de Jerusalém, sobre os muros do templo. Imagine naquele tempo o simbolismo que o templo não tinha sobre os judeus. O problema é que estes judeus, os religiosos, os sacerdotes, os líderes religiosos, tinham uma falsa compreensão da palavra de Deus. Tinham uma falsa compreensão do significado das escrituras sagradas. É por isso que quando Cristo vem ao mundo, ele vai libertar muitas pessoas dos pensamentos e dogmas e práticas realizados por ele naquele tempo. Agora, os ensinos deles diziam apenas sobre o local da adoração. O importante para eles naquele momento era onde se ia adorar. Não como se ia adorar, que espécie de adoração, mas o lugar. E todos eles diziam, olha, o lugar certo para adoração é em Jerusalém. Somente em Jerusalém podemos fazer adoração de verdade. Em outros lugares não se pode fazer adoração. Somente em Jerusalém. Agora você imagina, uma multidão de todos os lugares ia para Jerusalém, ia para o templo com seus anseios, com suas lutas, com sua pobreza, com sua mágoa, com seu desgosto, iam até o templo, porque diziam que no templo a palavra de Deus estava ali. Diziam que era no templo que Deus escolhia os seus líderes, que era no templo que havia a restauração da alma. O povo judeu, aquelas pessoas eram acostumadas a ouvir histórias de Moisés, histórias essas que ergueram o templo no meio do deserto, o chamado templo móvel, o tabernáculo de Deus na terra. E quando Deus mandou fazer o seu tabernáculo, os judeus se alegraram, o povo de Moisés se alegrou, porque ali era um lugar de adoração. Agora imagine, neste versículo da Bíblia, os judeus
ali tinham uma falsa compreensão do que as escrituras significavam. Seus ensinos diziam que o mais importante era o lugar a ser adorado. Mas, como muita gente vinha de vários lugares, vinham também ali os gentios, vinham pessoas de outros lugares, outros países, pessoas que, pela primeira vez, talvez, iam visitar o templo. E muita gente, como vinha de longe, vinha de lugares distantes, não vinham com seus bois, suas ovelhas, porque havia várias espécies de sacrifícios, desde pomba, desde farinha, desde cordeiro até touro. Então, todas as espécies de sacrifícios eram oferecidas no templo. E ali no templo, uma multidão de gente no lado de fora, no chamado pátio, ficava. Uma multidão querendo entrar no templo. Uma multidão querendo oferecer o seu sacrifício. Uma multidão que vinha de longe dizer, aqui é o sacrifício, eu quero ser perdoado por Deus, e trouxe aqui o meu sacrifício. Mas muita gente que vinha lá de longe não tinha oportunidade de trazer o seu boi, de trazer o seu bezerro, de trazer a sua mercadoria. Então eles traziam dinheiro, porque eles começaram a fazer uma espécie de câmbio lá dentro. Uma espécie de câmbio, porque havia o dinheiro do templo. Isso é interessante a gente pensar. Havia o ciclo do templo, porque a pessoa só podia oferecer o sacrifício, comprar, se tivesse o dinheiro do próprio templo. Então, existia muita gente lá fora que podia vender boi, podia vender bezerro, podia vender muita coisa do lado de fora. Mas para que aquele comércio fosse restrito e proibido de eles trazerem outras coisas do lado de fora, era preciso antes que eles vendessem, olha só que absurdo, que eles vendessem primeiro a mercadoria que tinham trazido e depois trocavam com o dinheiro do templo. E aí, com o dinheiro do templo, poderiam eles comprar, então, as mercadorias que estavam sendo vendidas no pátio do templo. E isso dava a oportunidade para a fraude, a oportunidade para o lucro, para a fraude, para a extorsão, para a ganância. Porque aí, quando a Bíblia fala assim, cambistas, né? A pessoa entende cambista como aquele que faz câmbio, aquele que troca uma moeda. E o cambista é aquele que faz troca de moedas estrangeiras. Então, o estrangeiro que chegava lá, ele tinha que trocar a sua moeda pela moeda do templo, pelo ciclo do templo. É aí que entrava o lucro, porque muitas vezes aquele dinheiro que poderia valer mais do que o deles era baixado, era desvalorizado para que o dinheiro do templo tivesse mais lucro. E aí depois, esse cambista, ele repartia o lucro com o sacerdote que estava lá no templo, que ia receber. Não era uma grande achado de lucro? É aí nesse momento que Cristo chega. Imagine, aquele templo de Deus... Tira esse zap de lá, Moreno. O templo de Deus havia se transformado numa casa de comércio. O ciclo do templo, as pessoas ali se acotovelando. O templo era um só. E uma multidão de gente estava no pátio. Mas ali também estavam pessoas que vinham sem dinheiro nenhum. Tinha gente que era muito pobrezinha, que não tinha dinheiro para comprar nem sequer 2 pombinhos. Tinha gente que procurava o templo para ser curada. Cegos, coxos, aleijados, deficientes de um modo geral, recorriam ao templo. Os mendigos, os pobres. Só que ali no templo lhes era barrado a entrada. Quem não tivesse dinheiro, como é que ia oferecer? Quem não tivesse dinheiro, como é que teria o seu pecado perdoado? E ali é que vinha o interesse principal. Os líderes religiosos, os sacerdotes daquele tempo, se exaltavam da sua compaixão, da sua pureza de caráter. Mas quando era para colocar aquilo em prática, não colocavam, porque o amor ao dinheiro havia lhe cegado a visão. E aquela espiritualidade que deveria ser no templo, aquela espiritualidade que era lá no templo, quando era templo móvel, no templo de Israel, no meio do deserto, já não havia mais. Eles apenas dividiam o seu lucro, mas
Ali corria muita gente, coitada, que não tinha o que comer. Muitas cerimônias, mas o amor ao dinheiro desfazia toda a adoração. Deus havia santificado o templo móvel. Lá na Bíblia, lá no livro de Êxodo, diz que ninguém chegue próximo ao monte. Somente aqueles que estivessem consagrados poderiam chegar perto do templo. Somente aqueles que estivessem com o coração contritos a Deus, humildes, poderiam chegar no templo sagrado. Mas aquele tempo passou, o Moisés passou, toda aquela geração passou, e agora nós estamos na geração de Jesus Cristo, aonde o templo foi erguido, aonde o templo de Salomão era erguido, e agora nós temos o templo de Herodes que estava ali. Haviam esquecido o templo que passaram como escravos, haviam esquecido as histórias que os pais lhe contavam, a compaixão, a escravidão com que passaram. E agora já não tinham mais na mente esse tipo de pensamento, de compaixão, de distribuir. O deles era acumular. Estava com o pensamento apenas de enriquecer. E não era a riqueza lá do céu, era uma riqueza terrena. E aqueles sacerdotes, quanto mais tinham, mais queriam. E porque sabiam que a palavra dava lucro, faziam comércio com os outros, com os cambistas, com os vendedores. Todo mundo entrava ali em acordo. Olha, o que você ganhar, reparte comigo. Mas os pobres, aqueles que recorriam ao templo, estes eram deixados do lado de fora. Os sacerdotes deveriam ter dado o exemplo. Muita gente pobre recorria ao templo. Os sacerdotes eram aqueles que poderiam ter dado o exemplo, porque logo no início, quando começaram a fazer isso, eles deveriam ter dito, não, calma, não é assim. Pare, não desse jeito. Deus não quer esse tipo de coisa, não quer esse tipo de comércio. Mas como o interesse pelo dinheiro cegou a visão, e viam que através daquele ensino, daquela prática, poderiam se enriquecer, não ligaram para isso. E foram perdendo a cada tempo a espiritualidade. E já não era mais Cristo que falava, mas era o tilintar das moedas. Era o barulho das moedas que fazia o seu agrado. Já não era o Espírito Santo que lhes fazia sorrir, mas o dinheiro que lhes escorria pela mão. Isso era a espiritualidade deles. E ali, aquilo que era para ser sagrado, que era para ser divino, se transformou. Anjos já não habitavam mais aquele lugar. O Espírito de Deus já não habitava aquele lugar, porque transformaram a casa de Deus numa espécie de shopping, numa espécie de comércio, onde todo mundo que recorria ali, primeiramente, tinha que ter dinheiro. Se não tivesse grana, como é que poderia oferecer? E eles sempre colocavam na cabeça das pessoas, tanto cambistas, quanto vendedores, quanto sacerdotes, que se não oferecessem o sacrifício a Deus, Deus não lhes daria a bênção. A bênção não viria se aquela pessoa não se sacrificasse, não levasse toda a sua grana que tinha, trocasse por algum touro, algum bezerro e ali oferecesse em sacrifício a Deus. Era-lhes ensinado isso. E isso incutia na mente deles que Deus necessitava do seu ouro e da sua prata. Diferente de hoje, eu pergunto. Qual é a diferença daquele templo que estavam ali, cambistas, vendedores, com o templo que nós temos hoje? Eu visitei algumas igrejas e eu pude perceber como o comércio nas nossas igrejas também entrou de uma maneira acentuada. Antigamente, os evangélicos criticavam a Igreja Católica porque no templo que a gente chama de Era das Trevas, ou Idade Média, a Igreja Católica vendia suas relíquias, a Igreja Católica fazia filas para as pessoas verem as relíquias sagradas, a cabeça de São João, a cruz de Cristo, o rosário não sei do quê, e faziam filas enormes, pagavam. Mas quando o barulhinho da moeda caía lá no fundo, era o coração deles que pulsava de alegria. E aí faziam o terço. Era uma venda geral. Até hoje nós vemos isso. Só que aqueles que criticavam, os evangélicos que criticavam os católicos por ostentar riqueza,
Quantas vezes não vi dentro da minha própria igreja, dentro de alguns templos, as pessoas dizendo como é que pode o Papa viver num palácio, o Papa viver rodeado de seguranças, o Papa viver de uma forma assim, e criticavam o Papa porque o Papa vivia na opulência, na riqueza, um palácio, um templo, Basílica de São Pedro. Olha o dinheiro que a igreja tem, olha as coisas que a igreja possui. E aqueles mesmos que apontavam o dedo para a Igreja Católica são esses mesmos que têm templos de ouro, mansões de prata, que têm iates, que viajam para todos os lugares, que sentam com os reis, sentam com presidentes e governadores dizendo: olha como a gente está rico, olha como a gente não precisa. Aquilo que criticavam se tornou uma prática deles como se fosse obrigatória. Aquilo que apontava um dedo para outro parece que volta-se para si. Já não podemos mais falar da opulência papal. Já não podemos falar até dos carros blindados que o Papa anda, porque do mesmo jeito estão andando outros que criticavam ele desse modo. E agora eu faço uma reflexão grandiosa para nós cidadãos brasileiros, nós cidadãos desse mundo, nós cidadãos cristãos. O que é que Deus quer de nós? Em João, capítulo 2, Jesus agora chega no templo. Jesus agora, quando chega nesse templo e encontra no pátio do templo cambistas, encontra vendedores, animais, bois, bezerro, pombo. Era uma espécie de mercado ao céu aberto. Era murmúrio, era gente pedindo desconto, era aqueles vendendo mais caro, barulhos de moeda para um lado, moeda para o outro. Era uma gritaria só. E Jesus, quando olha aquilo, lhe dói o coração, porque aquele templo que foi erguido para a sua adoração, agora simplesmente estava ali como uma forma de comércio, de lucro. De quem dá mais? Quem oferece mais? Qual vai ser a maior bênção? Aquele que der um touro? Aquele que der um bezerro? Quem vai ser mais abençoado? Venha, traga a sua oferta e Deus vai te recompensar. Era a promessa. A decepção de Cristo ao ver a apostasia da igreja foi enorme. Aos olhos de Cristo, os líderes fechavam as portas para os pobres e abriam as portas para aqueles que tinham dinheiro. Jesus agora olha aquilo tudo, sobe degraus lá do pátio e agora, com uma autoridade nunca antes vista, Jesus pega um chicote e faz alguns cordéis. Olha para eles. E quando eles olham nos olhos de Cristo, ele vê o seu próprio pecado. Eles veem a face de um Deus que tinha descido diante dos homens. Da glória divina, dizendo: o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que estão fazendo desse jeito? Por que estão profanando o meu templo? O que vocês estão fazendo da casa de Deus? Cristo olha não somente aquele momento, mas olha também o futuro que ia acontecer. As coisas que iam acontecer. Jesus ia dar sua vida por aqueles que estavam jogando fora a sua verdadeira adoração em adoração a Mamon, em adoração ao dinheiro. O que lhes importava naquele momento não eram as palavras boas da Bíblia, não era o futuro, paraíso, mas era agora, enchendo os bolsos cheios de dinheiro. Jesus viu que os sacerdotes desprezavam os aleijados, desprezavam os cegos, desprezavam os pobres, que às vezes não tinham nem com o que voltar. Mas dinheiro do templo jamais eles iam ver, porque não somente eles usavam o dinheiro para a conservação do templo, mas a maioria do dinheiro ia para o seu bel prazer. E é neste momento que Cristo aparece. Quando Cristo olha, os encara, há um silêncio e um murmúrio. E ele diz, em João, capítulo 2, verso 16, tirai daqui estes homens e não façam da casa do meu pai um comércio. É esta palavra de Deus esta tarde para você. Tirai esses homens de dentro da igreja, estes homens que estão fazendo do templo de Deus um comércio. Tire-os de dentro da igreja. Tire o pastor de dentro da igreja que está fazendo o comércio, que só fala de dinheiro
ao invés de falar de salvação, que só fala de dízimo ao invés de salvar da restauração das almas, ao invés de falar disso, que só fala de pactos e ofertas ao invés de falar do Cristo pendurado na cruz, ressuscitado e prestes a vir. Tirai daqui os padres pedófilos, tirai de dentro da igreja aqueles que sucumbem à igreja, tirai aqueles oportunistas que trazem para dentro da igreja políticos para acabar com a moral da igreja e o seu testemunho. A palavra de Deus diz, João 2,16, tirai daqui estes homens e não façam da casa de Deus um comércio, um shopping, aonde tudo se pede, tudo se vende e nada se oferece e nada se dá. Tudo é que eles querem para si, nada pelo povo, nada para o povo. E agora Cristo está oferecendo a salvação, Cristo oferece a paz, Cristo oferece a liberdade e disse, olha, minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Quando Cristo aparece no templo, ele começa então a anunciar a sua missão. Segurando um chicote com severidade, nunca dantes manifestada, Jesus agora começa a derrubar as mesas. Derruba as mesas que estão no pátio, cheia de ouro, cheia de prata, cheia de moedas de ciclos, e começa a enxotar aqueles homens de lá. Começa a expulsá-los. E ali como expulsa também os bezerros, os bois, porque ali não era uma fazenda, ali não era estábulo, ali era a casa de Deus, que estava um verdadeiro lixo, uma verdadeira mercadoria. Hoje essa mensagem vem para a nossa igreja no nosso tempo. Uma igreja que tem se perdido em adoração profana, uma igreja que tem se voltado não a falar da palavra de Deus, mas da palavra de homem. Uma igreja que tem se voltado não a salvar vidas, mas a colocar vidas escravizadas, que tudo oferecem, mas em troca do tudo que eles oferecem tem que ter o dinheiro. Ah, meus amados, quando Cristo olha aqueles sacerdotes, ele vê que eles são os principais culpados. O sacerdote é o principal culpado, porque eles sabem a palavra de Deus. Os pastores leram a Bíblia. Os padres leram a Bíblia e mesmo assim se acerram o coração contra Cristo e movidos pela ganância, movidos pelo poder, só falam em riqueza, em grana, na teologia da prosperidade, esqueceram a cruz de Cristo, esqueceram os chicotes nas costas de Cristo, estão lambando de novo o Criador, estão pregando de novo Ele na cruz, porque não mostram o amor, não mostram a paz, não mostram a restauração da alma, antes mostram novamente a escravidão de um povo. E dizem, se você não se sacrificar, Deus não vai lhe abençoar. Se você não oferecer sacrifícios, Deus não vai te abençoar. Mentirosos, lobos devoradores. O Cristo já nos sacrificou por nós. Jesus Cristo fez o sacrifício. Agora não precisamos mais de bezerro. Não precisamos mais de touro, de pombinhos, de efa, de trigo, de absolutamente nada. Precisamos da glória de Cristo. Precisamos da sua graça, do seu poder, do seu perdão, da sua paz. Não às ofertas mentirosas, não aos dízimos fraudulentos, não aos pastores vendilhões que venderam a igreja por poder, venderam o espírito de profecia por poder, venderam as palavras de Cristo por poder. Todos são vendilhões. Tirai daqui esses homens, para que não façam da tua igreja o meu comércio. E muita gente diz assim, me tire dessa igreja, porque essa igreja está me sugando ao invés de me oferecer alguma coisa. Jesus, ao expulsar as pessoas, ao expulsar os comerciantes, um pânico tomou conta do pátio. O medo da autoridade de Cristo foi sentida pelos cambistas, foi sentida pelos vendilhões, pelos roubadores da fé, e eles fugiram dos olhos de Jesus Cristo, e Jesus agora estava ali lhe expondo os pecados, porque aos olhos de Cristo todo mundo é nu como veio ao mundo. E lá na Bíblia, nós encontramos Jesus Cristo agora no templo de Cristo, fazendo a purificação. E um dado importante, com a purificação do templo, Jesus anuncia sua missão na terra. Jesus ainda não havia anunciado a sua missão. Agora, no templo, na purificação do templo, Cristo anuncia
o seu ministério. O coração do homem torna-se agora o verdadeiro templo de Deus. Porque ele viu que naquela estrutura sólida, naquela estrutura física, as pessoas se perderam, se contaminaram, se envenenaram pela ambição, se envenenaram pelas promessas, não procuravam mais o templo por amor a Cristo, não procuravam mais a igreja porque ia lhe restaurar a vida espiritual, iam ali para receber a bênção, para receber o bem material. E hoje eu vejo as igrejas do mesmo jeito, perdidas, longe de Cristo, oferecendo sacrifícios profanos, sendo profanada, uma igreja apóstata, que está tudo rica, mas está podre por dentro, cheio de mágoa, cheio de cobiça, cheio de ambição. E ali, cadê aonde está a solidariedade pelo próximo? Aonde está o amor por aquele coitadinho que chega sem nada na igreja, que não tem o que oferecer? Aonde está as ofertas do templo? Está no bolso dos pastores, está no bolso dos padres, está no bolso dos reverendos, está nos bolsos dos líderes mentirosos, milionários da fé, roubadores do evangelho, pescadores, não é, de sonhos. Infelizmente, o mundo está assim. Com a purificação do templo, Cristo então abre a sua missão. Agora, ele vê que não apenas a limpeza do templo deveria ser feita, mas, sobretudo, a limpeza da alma. Porque agora estava na alma. O coração do homem agora torna-se o templo de Cristo. Porque o templo, a igreja, jamais deve ser entendida como um lugar de exclusividade de santificação, como lugar de exclusividade de buscar a Deus. Você, meu amigo, que tem sido enganado por muito tempo, achando que só dentro de uma igreja você vai encontrar a fé, a palavra, você está enganado. A Bíblia diz que não é a igreja em si que salva. Não é na igreja onde Cristo habita, mas em todos os lares onde há compaixão, misericórdia, paz e amor. Ali Deus estará. Leio 1 Coríntios 3, 16. Leiam comigo. 1 Coríntios 3, 16. A Bíblia é um espetáculo quando usada de uma maneira sincera. 1 Coríntios 3,16. Aquele que achar, diga amém no seu coração. 3,16 diz assim. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Assim diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Pois, se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha o que ele diz. Agora, o templo de Deus não é a igreja sólida, não é a igreja de paredes. Agora, o templo de Deus é o coração de cada ser humano. O templo onde Deus pode habitar é o teu coração, a tua mente, a tua alma. Porque muitos se perderam com o templo humano, com o templo erguido, e ainda hoje vê nesse templo apenas uma espécie de simbolismo de adoração, e aquele luxo todo, quando se entra, a pessoa pensa, aqui Deus está. Deus está no canto dos passarinhos, Deus está no choro de uma criança, Deus está no sorriso de um velhinho, Deus está na mão que estende para salvar alguém, na mão que estende para tirar alguém do precipício. Deus está num canto, ali, sozinho, talvez esperando por uma oração. Deus está em vários lugares, porque Deus é onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Não é nos templos erguidos, no luxo, porque Deus é Deus de tudo. Deus é o Deus de toda a natureza. Deus foi que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que ele ia estar restritamente em alguma igreja, em algum templo? A igreja, sim, ela foi erguida e feita para que as pessoas juntas celebrem e cantem. Mas aquilo não é para servir de um único lugarzinho que você deve procurar a Cristo.
É por isso que tem muita gente acabada espiritualmente. Porque quando vão nos templos, ao invés de encontrar refrigério para a sua alma, encontram política, encontram preconceito, encontram o desamor, o ódio, a ganância, a cobiça, o desespero. E ao invés de saírem ali muito mais refrigerados, saem mais pesarosos, porque percebem que os homens que estão usando a palavra de Deus estão usando para o seu bel prazer. Não estão usando para o lado espiritual, estão usando para se enriquecer, para enriquecer a sua vida e regalar os seus desejos. Muitas vezes, como Cristo diz, vós sois os filhos do diabo, porque estão fazendo a vontade dele, mentindo, enganando. Mas agora, com a purificação do templo físico, Deus inaugura um novo templo, o templo do coração, o templo do Espírito Santo, o templo da tua alma. E é esse que Jesus quer falar. A verdadeira adoração havia sido perdida. Os pobres, os famintos e os aleijados olharam agora o rosto de Cristo e encontraram nele uma esperança. Viam nele o amor. E começaram a comparar Cristo aos sacerdotes que sempre lhe atendiam. Cristo falava de amor, de paz, e lhe dizia: de graça dai e de graça devolvei. De graça receberam, de graça se ofereçam. E agora eles olharam os sacerdotes que diziam: não, aqui tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, aqui não tem bênção. Se não tiver dinheiro, não tem cordeiro. Se não tiver dinheiro, não tem efa de farinha. Se não tiver oferendas e sacrifícios, não tem a bênção. E eles olhavam: mas como nós podemos oferecer tal coisa se a gente não tem dinheiro? Se a gente não tem como oferecer? Queriam tirar deles até aquilo que eles não tinham. Mas Cristo lhes oferecia a paz. E muitos naquele tempo, diz o Espírito de Profecia, eles se curaram. Ao olhar para Cristo, muitas daquelas pessoas que tinham ali chegado no templo, com tristeza no coração, sem nenhum tostão no bolso, somente com a sua alma quebrantada, dizendo: Deus, me acode, me ajuda. E agora, quando olhavam aos olhos do Criador, do verdadeiro Criador, daquele que ama e tem compaixão das pessoas, eles então começam a ser curados. Muita multidão de gente que tinha ido ali, aleijados, cegos, moribundos pelas doenças, quando olharam os olhos de Cristo, se recuperaram, curaram a sua vida. Eles sabiam que os principais causadores daquilo tudo eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram os maiores culpados. Por isso, eles procuravam matar a Jesus. Procuraram matar a Cristo porque Cristo estava expondo-lhes os pecados. Começaram a querer matar a Jesus porque Jesus desvendava, revelava para as pessoas quais eram suas verdadeiras intenções. Muita gente hoje no Brasil e no mundo ainda está cego por alguns líderes religiosos. Cego pelos que eles dizem, cego pelo que eles falam, pelo que eles mostram. Cegos. E não veem que Cristo os libertou. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar desses problemas, para nos libertar desse jugo desigual, dessa coisa horrenda, dessas trevas, dessa cobiça, dessa ganância. Cristo quer uma mudança em nosso coração, em nosso caráter, e mudando o coração e o caráter, muda-se também as atitudes. Só que hoje, os líderes querem tudo para si. E ainda pedem para as pessoas saírem na rua por seus próprios interesses. Ué, é Cristo que está pedindo? Corram, vão para as ruas. Se metam em confusão, dilacerem-se, destruam-se uns aos outros, queimem-se, matem, furem. São estes roubadores da fé que vivem alardeando a igreja, vivem colocando a igreja em oposição às pessoas, quando a igreja deveria ser o refrigério da alma, quando a igreja deveria andar de casa em casa pregando o evangelho da salvação, da restauração, dizendo: Jesus chegou para te libertar. E não levando o evangelho do ódio, da cobiça, dos interesses pessoais. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gostaria de ler Hebreus capítulo 8, verso 2. Hebreus 8, 2, que diz o seguinte. Hebreus capítulo 8, verso 2, assim diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Repito, vou ler desde o primeiro. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é:
que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, quando alguém dizer, esse é o que é o verdadeiro, essa aqui é o tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo é aquele do qual Cristo entrou. Ele diz, verso 3, porque todo sumo sacerdote e é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer e não a pedir. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem em dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze todo conforme o modelo que te mostrarei. Agora é preciso que a gente enxergue longe, porque agora não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas dores. Nós não temos um sumo sacerdote que não esteja nem aí para o que a gente está sentindo. Aqui no livro de Hebreus, fala sobre isto. Capítulo 8, verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, porque eu tenho misericórdia de vós. Você que acha que o seu pastor só pede dinheiro, que o seu padre fala bobagens, que o seu reverendo não lhe coloca realmente no lugar onde deveria estar, que era perto do evangelho, lembre-se que nós temos um sumo sacerdote, diferente daqueles sacerdotes que pediam dinheiro, diferente dos sacerdotes de hoje que só querem saber de ofertas para se enriquecer e esquecem de fazer o principal, salvar almas, guiar no serviço, sustentar com comida, com bebida aquele que necessita. Muita gente vai dentro ao templo com fome, tanto espiritual como material, e sai de lá mais faminto do que entrou. Porque quando chega lá, ao invés de oferecerem-lhe algo, querem tirar ainda aquilo que a pessoa nem tem. E é isso que Cristo fala aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas aflições. Então saiba que Cristo Jesus é o sacerdote de verdade, é o pastor de verdade, é o padre de verdade. Este sim que se compadece das nossas dores, que morreu na cruz do Calvário para nos remir. Agora leio Zacarias 6, 12 e 13. Abram suas Bíblias em Zacarias 6, 12 e 13. Aquele que achar, diga amém, Zacarias. O livro de Zacarias, capítulo 6, verso 12. Assim diz, olha que palavra linda. E fala-lhe dizendo, assim fala, e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. E ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e o conselho da paz haverá entre ambos. Olha que interessante. Quando o sumo sacerdote de verdade, o Cristo, entrar no templo do teu coração, então ele vai trazer a paz. Ele vai trazer o refrigério para a tua alma. Porque os malditos que trazem palavras de maldição para ti, que trazem palavra de arrogância, que trazem palavra de guerra, que trazem palavra do dinheiro, estes serão extirpados do reino de Cristo. Tirai-os daqui, estes homens, para que não façam do meu templo comércio. A palavra de Deus vem para nós e é necessário que você entenda. Você não precisa de nenhum homem para dizer o que é para servir. Aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Nesta palavra, neste evangelho, Mateus, Marcos e João, leia a palavra de Cristo. Entenda. Peça a Deus que lhe inspire. E quando Cristo lhe inspirar e habitar no templo do teu coração, você vai se ver livre de homens
que estão apenas te enganando e colocando seus interesses pessoais acima da palavra de Deus. Mas vale servir a Deus do que aos homens, e que eles não usem a palavra de Deus contra você mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos agora, Deus, que ouça a nossa oração conforme tua vontade. Essa palavra de Deus que veio até nós não é nossa, Senhor, mas que tu nos use como instrumentos para que milhares de pessoas possam vir à tua verdade. Que tu és o sacerdote de amor, não és aquele sacerdote que olhava com desprezo aos pobres, aos aleijados, aos deficientes, aqueles que estavam com a alma quebrantada. Ó Pai do céu, nos faz reconhecer a nossa insignificância, que nós somos como um trapo de imundícies, mas tu nos restaura a alma, nos coloca num monte sagrado e nos faz, Senhor, príncipes e princesas no teu santo nome. Em nome de Jesus, nos ampara a alma, nos liberta, Senhor, de fraudes, de homens fraudulentos, que usam da palavra de Deus para enriquecerem, enquanto muitos estão padecendo de fome. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém e glória a Deus. Todos os sábados nós estamos aqui com esta palavra, que não é minha, mas é a palavra sagrada do Senhor. Eu não sou perfeito, mas nós procuramos ser mais semelhantes a Cristo. Mais semelhante a Jesus é o que cada um tem que ser. Critica Brasil volta à noite, às 21h45, eu, Leonardo Stoppa, com as notícias do dia. Lembre que esse canal é um canal de notícias, é um canal para alertar as pessoas, mas que dia de sábado nós nos retiramos um pouco das notícias para falar da palavra de Deus e alertar o povo do que deve acontecer e das coisas que a Bíblia fala. Semana que vem eu vou voltar com uma palavra de fé sobre a profecia da Bíblia. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau.